Irmãos, paz do Senhor Jesus, toda a amada igreja, também dando as boas-vindas aos irmãos que têm chegado lá do Água Boa, essa família. São seus parentes, irmã Eliane Fernandes? É? Muito bem, muito bem. Muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Sempre às terças-feiras nós contamos aqui com a presença do nosso pastor presidente, o pastor Oídes, mas ele, como membro da mesa diretora, em Goiás ele é o presidente da convenção, nacionalmente ele é o membro da mesa diretora, e a mesa está reunida hoje em São Paulo, antes da convenção. Por esse motivo ele teve que estar ali, um dia antes da convenção, que começa amanhã à noite. Alguns irmãos aqui de Campinas irão à convenção. Quero mais uma vez louvar ao Senhor pela presença dos irmãos nesta terça-feira, pela disponibilidade, o esforço que os irmãos têm tido em estar aqui na casa do Senhor todas as terças-feiras, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor por alguns minutos. Quero revelar aos irmãos que até hoje eu não acostumei ainda em estar em um púlpito como este, em um altar como este, para ministrar a palavra do Senhor. Até hoje eu fico muito trêmulo e muito, apreensível pela responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros de estar aqui, falando da palavra do Senhor. Hoje eu dizia para minha esposa, há pelo menos uns 35 anos que nós dirigimos congregação no campo de Campinas. Começamos bem novos, ali na Vila Santa Helena. Da Vila Santa Helena, bairro Goiás, Jardim Ana Lúcia, Jardim América, Vila Boa. E da Vila Boa nós viemos aqui para a sede em Campinas. E até hoje a gente fica bem apreensivo, embora a gente estude e passa muito tempo dentro do escritório, falando com Deus e meditando na palavra e alguma anotação que nós queremos falar com os irmãos. Mas nós devemos sempre, eu quero sempre contar com a oração dos irmãos, que é essa igreja muito amável, muito amada, e é uma igreja que, graças a Deus por isso, ela tem tido homens de Deus que falam a palavra do Senhor com muita propriedade, bons teólogos nós temos aqui, que em qualquer lugar do Brasil eles podem ir e falar a palavra do Senhor, como é o pastor Enoque, que falou na terça-feira passada aqui. Eu vejo o Leonardo ali, o Leonardo é outro teólogo. Leonardo trabalha ele dentro da teologia, ele trabalha para uma igreja lá nos Estados Unidos, irmãos. Daqui ele faz o serviço lá nos Estados Unidos, para uma igreja, para um pastor ali. Ele desenvolve um trabalho dentro da área teológica, muito bonito. Está aí o Leonardo. Tantos outros teólogos que nós temos aqui. Vilmar Poloniato aqui, um teólogo bem na minha frente aqui, Vilmar Poloniato. Digo que os irmãos quiserem aproveitá-lo aí, ele chegou aqui para a nossa sede não faz muito tempo, Vilmar Poloniato, e tantos outros aqui, que se a gente for, pastor José Francisco, o Aeronilson, pregador, enfim, deixa para lá. Bom, o pastor Enoque fez um script para esse ano, e dentro desse script ele colocou aqui, que é para que eu falasse hoje sobre as causas da necessidade da reforma e sobre a supremacia da Bíblia frente às tradições da igreja ao longo dos séculos. E eu vou tentar falar algo com os irmãos aqui. Abram comigo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor em João, no capítulo de número 17. João 17, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou oração, uma parte da oração de Jesus Cristo, capítulo 17 de João, do versículo 14, eu quero ler com os irmãos até o versículo de número 21. Está escrito assim, irmãos: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, igreja? Esta é uma parte da oração de Jesus Cristo, aqui registrada no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. E dentro desta oração aqui, Jesus Cristo ora ao Pai para que esta palavra que foi nos dada como igreja militante do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela fosse sempre valorizada por nós, e que esta palavra fosse sempre regra de fé para as nossas vidas, para que o crente venha se conduzir no caminho da verdade, simplesmente no caminho da verdade. Meus irmãos, então nós estamos nesse ano, denominado ano da Reforma Protestante. Nós vamos falar algumas terças-feiras, o pastor Oídes e o pastor Enoque, nós vamos estar sempre falando com os irmãos em alguma terça-feira nesse assunto aqui. Mas eu gostaria de introduzir para os irmãos o seguinte: por que ao longo da caminhada da igreja na terra, houve um tempo que veio uma necessidade urgente de uma reforma nesta igreja, ou de uma reforma protestante na igreja, que é conhecida como a igreja do Senhor aqui na terra? Por quê? Qual a necessidade disso? É por causa da corrupção da doutrina apostólica e a paganização do cristianismo que impôs a necessidade desta reforma. Irmãos, o cristianismo, os irmãos sabem que a partir do 3º século foi oficializado como a religião oficial do império. O Império Romano, através de Constantino, está aí na história secular, os alunos estudam isso. Então, aquele imperador viu que não tinha como deter a força dos cristãos, então diz que quando um adversário é muito forte, você se alia a ele. Então essa foi a estratégia de Constantino. Ele trouxe o cristianismo para perto de si e tornou-se a religião oficial do império. Houve um casamento entre a igreja e o Estado, e que isso não é bom, nunca foi, nunca será e nunca é bom de forma alguma. A igreja, ela é igreja de Deus, Estado é Estado, né? Então, começou então essa oficialização da religião cristã como sendo a religião do Estado. E aí a política passou a ter supremacia sobre a igreja, e foi um tempo muito difícil, né? Então, irmãos, e passou-se os séculos foram atravessando, e a igreja foi entrando cada vez mais em uma decadência, descendo uma ladeira muito grande, fugindo do propósito de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Nós vamos ver ao longo de todos esses estudos aqui, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, era totalmente menosprezada e não incentivava a leitura da Bíblia. A Bíblia não era mais regra de fé e prática do povo, não incentivava a leitura da palavra de Deus, e a igreja foi se afastando a cada dia do propósito de Deus. Então, Deus começa a levantar alguns homens, como foram conhecidos como pré-reformadores. Alguns homens, Deus se levantou para que eles pudessem, de alguma forma, ajudar
ou começar aquela pré-reforma que ela concretizaria já no século XVI. Alguns deles eu estava lendo sobre João Wycliffe, Enoque, é esse nome mesmo, né? João Wycliffe, na Inglaterra, lá nos idos de 1375, ele que se formou na Universidade de Oxford, ali na Inglaterra, ele começou a levantar a sua voz e dizer que não concordava com aquele casamento da igreja com o Estado, e que não concordava com tudo aquilo que a igreja oficial estava pregando como verdade, que não era, e que todas as tradições da igreja estavam acima daquilo que a Bíblia Sagrada dizia para nós. E Deus começou a levantar esse homem aqui como um precursor desta reforma. Posteriormente veio outro chamado João Hus. O pastor Enoque se referiu a ele aqui há poucos dias. João Hus foi outro precursor da reforma, e ele foi condenado à morte. E diz a história que esse homem, antes de morrer, ele diz: matam o ganso agora, daqui a 100 anos vai se levantar um cisne e eles não poderão matá-lo. Esse cisne que ele se referia, sem dúvida alguma, era Martinho Lutero, este homem que nasceu em 10/11/1493. Então Deus levanta Martinho Lutero. Antes que Lutero desse o brado da reforma, então veio um movimento, aconteceu um movimento ali na Europa, chamado Renascença, um movimento cultural, não foi um movimento espiritual, mas um movimento cultural chamado Renascença, e esse movimento veio como que uma plataforma para que Martinho Lutero pudesse então dar o brado ali em 1517 sobre a reforma protestante. Qual foi os pontos principais desta renascença, desse movimento cultural? Veio a quebra primeiramente da economia, através de quê? Naquela época passou-se a evoluir as navegações, e eles vieram conhecer as Índias, vieram conhecer as Américas, e o mundo passou a ser assim uma aldeia maior, uma aldeia global maior. E o certo é que aquela economia que era fechada ali no Império Romano, ela começou a se abrir e dizer: não é só Roma que vai ditar tudo aquilo economicamente que acontece no mundo. Foi um movimento cultural. Segundo, através das artes, da modernização das artes, todo pintor ou todo artista, toda pessoa que ia pintar qualquer quadro, ele tinha de colocar a religião no meio, né? Se ele pintaria o rosto de uma pessoa, tinha que colocar o corpo da pessoa como um corpo de anjo. Então, levantou-se então Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, e o outro é o Miguel Ângelo. Esses homens, eles começaram a trazer uma revolução na arte. Terceiro ponto, a política, né? Então o poder político que estava totalmente casado com o poder clerical, então começou a desmoronar também, através de um homem por nome Maquiavel. Todos nós conhecemos a história de Maquiavel. Ele veio trazendo, especialmente através de um livro que ele escreveu, chamado O Príncipe, sobre a separação do Estado e da igreja. Estado é Estado, igreja é igreja. Mas um outro ponto que esse movimento trouxe é na própria ciência, quando um homem por nome Nicolau Copérnico, esse homem, ele veio falando, ele veio trazendo uma nova na ciência, de que os planetas giravam em torno do Sol, quando a igreja ensinava diferente. A igreja dizia que a Terra, os planetas giravam em torno da Terra. E quando esse homem trouxe essa nova, e então veio totalmente desmoronando tudo aquilo que porventura a igreja e o Império Romano, eles estavam pregando. Irmãos, então, por fim, então veio a quebra do poder religioso, aquela religião fechada, em que o mundo inteiro obedecia tudo aquilo que saía lá de Roma, e de Roma saía todas as diretrizes religiosas do mundo todo. E após terem levantado esses homens que nós citamos agora mesmo na área religiosa, então Deus levanta um monge lá. Ele não era um homem tão importante, tão grande dentro da hierarquia da igreja.
ele era um monge agostiniano por nome Martinho Lutero. E esse homem, então, ele coloca na porta da igreja onde era monge aquelas 95 teses, desafiando a igreja de uma vez por todas, dizendo: olha, vocês fugiram totalmente daquilo que é o propósito de Deus para a igreja. Imagine os irmãos a coragem de Martinho Lutero. Imagine vocês a coragem. As igrejas do mundo inteiro obedeciam a um só comando, que era o Papa, e o comando vinha de Roma. Agora Martinho Lutero vem e afixa lá na igreja, é Wittenberg, como é que é? É Wittenberg mesmo? Ele afixa lá na igreja de Wittenberg aquelas 95 teses, dizendo: olha, eu não concordo com isso, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, e aí foi, né? Os principais pontos, eu vou falar sobre os principais pontos que Martinho Lutero teve coragem de colocar ali. Ele colocou, por exemplo, que o culto às imagens de escultura estava contra a palavra de Deus, e aquilo não era correto. Culto às imagens de escultura não é o que existe até hoje nessa chamada igreja aí. Culto à imagem de escultura. Quantos textos da Bíblia Sagrada, parece que Salmo 15, Salmo 115, e tantos outros textos que a Bíblia diz: não te curvarás diante de imagem de escultura. Mas a igreja estava mergulhada e metida nisso. Outro ponto em que a igreja da época pregava a mediação dos santos, ou a beatificação dos santos. Tantos homens e mulheres pecadores como nós, em que a Bíblia chama de pecadores, mas a igreja consagrava eles como pessoas especiais, e até hoje acontece isso, né? E consagrava essas pessoas e beatificavam, e o nome dessas pessoas tornavam como entre aspas, santos, e o povo passava a acreditar que essas pessoas tinham um poder sobrenatural e eram mediadores entre Deus e o homem, assim por diante, em várias causas. A veneração de Maria como mediadora e intercessora com o homem diante de Deus. Maria, a mãe de Jesus, como nós sabemos que Maria foi tão somente um envelope que ela trouxe aquela carta maravilhosa chamada Jesus. Ela veio como envelope. Maria foi como um envelope que traz uma carta para nós. O que é mais importante, o envelope ou a carta? Quando você recebe uma carta em sua casa e que você abre aquele envelope, o que é mais importante, a carta ou o envelope? Jesus era a carta, Maria era o envelope que trouxe Jesus, né? Precisou do corpo de uma mulher para que Jesus viesse ao mundo. Então, mas a igreja católica passou a venerar Maria. E tudo isso Lutero e a reforma veio condenar. A salvação através das obras, né? O homem precisava de ser perdoado, ou através das suas obras ele alcançava a salvação. E para que ele alcançasse a salvação, ele tinha de comprar a preço de dinheiro, a preço de ouro e de prata, a salvação da sua alma. Mas o confessionário, que até hoje existe aquele confessionário tão somente religioso, aquela coisa bem opaca que existe hoje na igreja católica, até hoje existe o confessionário, e Martinho Lutero veio condenar tudo isso. O purgatório, o que é purgatório? Um lugar em que as pessoas, antes de ir para os céus de Deus, a pessoa tinha de passar por um lugar, e nesse purgatório pagar os pecados que a pessoa cometeu durante a sua estada aqui na terra. Então, tudo isso são ensinamentos ou desvios que a igreja ao longo dos anos ela cometeu. A infabilidade papal, o Papa era um homem infalível, o Papa não erra, o Papa não peca, tudo desvios da igreja. E as chamadas indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências são favores divinos concedidos aos homens pelos méritos do Papa. O que é indulgência? Favor divino concedido aos homens pelos méritos do Papa. E o Papa tinha poder então para perdoar pecados, para diminuição da pena do purgatório. Imagine isso. E os sacerdotes e os padres saíam vendendo isso. Você quer não sofrer muito no purgatório depois que você morrer, até que você chegue no céu?
então compre a peso de dinheiro a diminuição da sua pena no purgatório. E eles vendiam isso, né? Pense nisso. A compra da graça, vendiam até a graça completa pela remissão dos pecados por um valor muito alto de dinheiro. As posições na igreja eram compradas com dinheiro. E veio Martim Lutero e ele denunciou tudo isso, dizendo: olha, isso é um desvio da igreja. Aquele monge que muitas pessoas não davam nada por ele, e a princípio, quando ele colocou todas aquelas 95 teses ali na porta da igreja, as pessoas pensaram que aquilo não era nada, mas aquilo começou a crescer e a tomar conta do mundo antigo ali, e começou a incomodar o Vaticano, e começou a incomodar todo o clero da igreja, e a coisa então tomou um rumo muito grande. E mais na frente nós vamos falar sobre essa segunda parte da reforma protestante. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quais são os marcos que a igreja hoje precisa esboçar sobre essa reforma protestante? O que a igreja, o que a reforma protestante tem a ver conosco hoje em pleno século 21? Estamos vivendo no século 21. Por que nós vamos voltar lá no ano de 1517 e no século 16 e estarmos meditando sobre essa reforma? Porque a reforma protestante, que começou naquela época, ela tem a ver conosco hoje. Pensa os irmãos, quando Martim Lutero, ele proclamou ou deu o brado da reforma protestante, não foi de forma alguma inovação na igreja de Deus, não foi uma inovação. O pastor Oide sempre fala aqui que a igreja não pode entrar pelo caminho da inovação. A reforma protestante foi simplesmente uma volta às nossas origens, uma volta lá atrás. Nós não podemos, a igreja não pode perder as suas origens. O que tinha acontecido com a igreja ao longo dos séculos? O que tinha acontecido com a igreja? Ela fugiu daquela doutrina apostólica que está esboçada na Bíblia. Ela totalmente desviou de todos esses ensinamentos. E a reforma não foi uma inovação, foi uma volta às origens. Nós precisamos voltar lá atrás e ver o que é a essência do plano de Deus para nós. Foi exatamente isso que Martim Lutero pregou. Fundamentar nossa fé nas Escrituras Sagradas. Qual foi o versículo, qual foi o texto, a igreja sabe de cor e salteado. Qual foi o texto que incomodou Martim Lutero, a ponto desse texto mexer com ele, e ele dizer: eu não posso ficar calado. Mas o justo viverá pela sua fé. Romanos capítulo 12, né? 1:17. Capítulo 1:17. Mas o justo viverá pela fé, ou o justo pela sua fé viverá. Esse texto também está lá em Hebreus capítulo 10, me parece que versículo 38. Então, irmãos, qual é o ponto ou marco da reforma? É que nós precisamos fundamentar a fé nossa, ou a nossa caminhada cristã, fundamentar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? A igreja reformada, nós passamos por uma reforma lá no ano 1517 e vivemos uma nova história hoje e tal, mas a igreja reformada, ela precisa sempre estar se reformando, porque caso contrário, a igreja, ela corre o perigo de passar a viver igual antes da reforma. Então ela precisa estar se reformando a cada dia. Depois da reforma, a igreja, ela passou a ser conhecida como igreja protestante. Lembram disso? Passou a ser conhecida durante muitos séculos. A igreja ficou conhecida como igreja protestante. Por quê? Porque a igreja protestava especialmente contra o pecado, contra os desvios que porventura havia antes, naquela que era chamada igreja de Deus, e a igreja se levantava e protestava contra isso.
Hoje nós não somos considerados, não somos chamados e nem conhecidos como protestantes. Nós somos conhecidos como o quê? Evangélicos. Evangélico é um nome mais chique, né? Evangélico é um nome mais light. Protestante. Mas protesta contra o quê? A igreja protesta contra o pecado. Hoje nós somos conhecidos como protestantes. E há um perigo sorrateiramente, irmãos, que entra no seio da igreja. Se a igreja não tiver cuidado, o perigo de um chamado, alguns movimentos chamados teológicos no mundo, que sorrateiramente podem entrar no seio da igreja. Por exemplo, o chamado liberalismo teológico começou lá na Europa e alcançou a América do Norte. E esse liberalismo teológico é uma forma de negar ou de não ter a Bíblia Sagrada como a palavra viva de Deus, a autoridade maior, mas alguma coisa ser liberada aqui dentro. Nem tudo que está escrito aqui é verdade. Por exemplo, vamos começar lá do livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3. Lá diz que Deus criou o homem lá no início da raça humana, e Deus criou o homem chamado Adão, e da costela de Adão Deus tirou Eva, não é assim? De repente muitos de nós passamos até, será que foi desse jeito mesmo? Deus pegou o barro lá e fez um homem lá no Éden, e soprou nas suas narinas, e depois Deus pegou uma costela de Adão aqui, e fez uma mulher, e trouxe aquela mulher para Adão. Isso é a verdade cristalina da Bíblia Sagrada. Mas se nós não tivermos cuidado, nós entramos na vala dos liberalistas aí. Acho que não foi bem assim, não. É melhor a gente crer numa tal de evolução aí, que algum animal foi se evoluindo e ele tornou-se um homem e tal. Não é assim, irmãos? Esse liberalismo, ou chamado liberalismo teológico, é exatamente negar a infabilidade da Escritura Sagrada. E o povo de Deus precisa estar se reformando a cada dia, porque se a Bíblia diz, eu e você precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é a palavra de Deus. Ou então o nosso cristianismo perde o sentido. Perde o sentido. Por exemplo, irmãos, hoje nós estamos vivendo no século 21. Diz que publicaram uma Bíblia aí. Quase que a sociedade bíblica brasileira entra nessa coisa. Publicaram uma Bíblia aí que tira todos os textos da Bíblia Sagrada, que a Bíblia condena o chamado homossexualismo. Todos os textos. Romanos 1, aqueles textos lá do Antigo Testamento que diz, homem com homem não deitarás, porque é abominação ao Senhor e tal. Eles tiraram todos esses textos aí, uma Bíblia diferente. Esse é o chamado liberalismo teológico. Não é bem assim. Isso é a cabeça oca dos crentes. E eu já disse aqui para os irmãos, eu já disse aqui para vocês, eu quero repetir isso. Será que se eu e você formos interrogados nas ruas dessa cidade, e alguém perguntar assim, qual a sua posição em relação ao homossexualismo? O que será que eu e você temos coragem de falar diante das câmeras de televisão? Será que nós não falaremos aquilo que as pessoas estão, não tem nada a ver com isso, tal, não tem nada a ver. Eu acho isso normal, não é não? Acho isso normal. Será que nós temos coragem, diante das câmeras, de dizer abominação aos olhos de Deus? Isso é abominação a Deus. A sociedade toda está dizendo diferente. A sociedade toda diz outra coisa. Esse é o chamado liberalismo teológico. Está aí. Bíblia, hoje, Bíblias totalmente mutiladas. E eles colocaram um nome bonito nela. Como é que é? Graça? Graça sobre graça. Você chega na livraria, acho que não na Jerusalém, você não acha isso não. Mas chega em certas livrarias e você acha uma Bíblia, o título dela é Graça sobre Graça. Qual que é o conteúdo dessa Bíblia? Tirou, ou mutilou e arrancou todos os textos que falam contra o homossexualismo. E aí? Existe outro movimento no mundo hoje chamado misticismo sincrético, que é substituir a pregação de que o homem é pecador e que o homem precisa de salvação através de Jesus Cristo por uma pregação chamada prosperidade.
Esse é outro movimento sorrateiro, perigoso, no mundo inteiro, e que muitas igrejas têm entrado nesta vala, né? O lucro substitui a mensagem de juízo. Nós pouco pregamos sobre que existem dois caminhos para o homem: céu e inferno, caminho da salvação e caminho da perdição. A igreja prega pouco isso, nós precisamos pregar mais. Precisamos pregar, porque essa é uma verdade cristalina da Bíblia Sagrada. Nós precisamos pregar mais, que está escrito lá em Apocalipse, que aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo ardente. Deus diz assim: dois caminhos coloco diante do homem para que ele siga: o caminho da vida e o caminho da perdição. Meu Deus, tem uma coisa mais clara do que isso. Mas há um chamado misticismo, em que hoje a salvação da alma, o homem reconhecer que é pecador e precisa de um salvador, está sendo substituído por a pregação da prosperidade, dos milagres, das curas. Substitui a mensagem de Deus pelo lucro. O pecado hoje, para muitas pessoas, é um problema. Quantas pessoas que chegam em nossa sala e dizem: pastor, eu estou com um problema. Qual é o problema, irmão? Eu cometi um deslize na minha vida conjugal. Não é um problema, você caiu em pecado. Isso é um pecado contra o Senhor. É um pecado contra o Senhor, contra a sua esposa, contra o seu marido. E às vezes a gente diz: olha, meu querido, você precisa de falar com Deus, confessar para o seu cônjuge. Não, pastor, não precisa disso não. O que é isso? Mas hoje, irmãos, é exatamente isso aí. O pecado está sendo substituído por problema. Não é problema, é pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a igreja, ela não pode maquiar isso. Ela não pode de forma alguma maquiar isso. Os crentes, pastor Enoque sempre diz isso, os crentes, eles não querem pensar, eles querem sentir. Eu louvo a Deus por você estar aqui neste culto de terça-feira, que aqui nós estamos pensando. Nós estamos refletindo. A nossa fé está sendo acrescida aqui nesta noite pela reflexão da palavra de Deus. Irmãos, é muito fácil mexer com as emoções das pessoas. É muito fácil. Mas o cristianismo verdadeiro não é o sentir, não é milagres tão somente, não é prosperidade tão somente, não é cura tão somente. Eu trouxe aqui a propósito, eu me lembro quando eu fiz o curso de teologia aqui da ETAD, e olha, isso aqui é chocante. Eu sei que muitas pessoas vão ficar chocadas, mas escute isso aqui. Nesse livro, um livrinho, História da Igreja, diz aqui, olha, isso aqui é o início da igreja, dessa igreja que eu e você fazemos parte dela. Tem um tópico aqui que diz assim: assim eles morreram, os apóstolos de Jesus, assim eles morreram. Segundo a tradição, Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria, até morrer. Lucas, esse médico amado, foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de óleo fervente, desterrado depois para a ilha de Patmos, e morreu de velho em Éfeso. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes, em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado do templo abaixo, e ao verificar que ainda vivia, eles acabaram de matar ele a pauladas. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. De Bartolomeu, tiraram a pele de Bartolomeu por ordem de um rei bárbaro. Tomé foi arrastado a uma cruz, e ainda assim pregou o evangelho de Cristo até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas foi morto a flechadas. Simão, o zelote, foi crucificado na Pérsia. Matias foi primeiramente apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição, que ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Paulo, acorrentado em um cárcere romano, ele disse: já estou sendo oferecido por libação e tal. Assim começou a igreja que eu e você fazemos parte dela. Homens e mulheres dizendo: eu dou a minha vida, eu morro, mas eu morro confessando que a minha vida é de Jesus. Pode me matar, não tem problema, eu morro, mas confessando que eu sou de Jesus.
Mas hoje, irmãos, há um misticismo sincrético em que as pessoas maqueiam as coisas, e muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas, mas elas não são transformadas, não são alcançadas, porque muitas vezes o pecado não é mostrado como pecado, o horror do pecado. Pecado é pecado. Eu e você precisamos ter temor de Deus e dizer: Deus, me livre de pecar contra o Senhor, me livre de pecar. O salário do pecado é morte. Assim, esses homens morreram. Vidas santas, vidas puras diante de Deus, seguidores de Jesus Cristo, entregaram as suas próprias vidas. A igreja de Jesus Cristo começou desta forma. A igreja de Jesus Cristo não começou com prosperidade. Vem para Jesus, vem para a igreja que Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova, você vai enriquecer. Nada disso, nada disso. O evangelho de Jesus Cristo, como diz o pastor Enoque, a proposta do evangelho é um evangelho de renúncia, de cruz, de santificação. É um evangelho em que a pessoa precisa dizer não ao seu eu e seguir a Jesus de maneira. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa, segundo ponto, estou terminando. A igreja reformada precisa fundamentar a sua ética nas sagradas escrituras. Eu quero que um dos irmãos leia, por favor, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Estou partindo para os finalmente. 1 Timóteo 4 e 16. Alguém encontrou? Pode ler um dos irmãos. Tenha cuidado de ti mesmo, em outras palavras, tenha cuidado com os princípios, com os valores da palavra de Deus, porque observando isso, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Irmãos, a reforma protestante, ela veio trazer exatamente isso, a volta do povo de Deus, aos princípios éticos da palavra do Senhor, aos princípios morais. Nós aprendemos sempre o valor do princípio de autoridade. Eu digo sempre autoridade espiritual, autoridade familiar, autoridade eclesiástica. E se nós não vigiarmos, de quando em vez eu vejo pessoas, pastor, meu filho adolescente, minha filha adolescente está tão revoltado com a igreja, e eu pergunto, qual o assunto que você fala dentro de casa lá? Será que você não toca na vida de pastor, de homem de Deus lá na sua casa não, para o seu filho estar assim? Qual o assunto nosso? Junto com os nossos adolescentes, ao terminar o culto, às vezes nas pizzarias, nos pit dogs, o que nós falamos sobre a igreja, sobre a liderança espiritual, autoridade, princípios, princípio de santidade. Se nós tivéssemos tempo para falar sobre o princípio de honestidade, de verdade, de pureza, são princípios éticos, morais que a igreja não pode deixar para trás. Não, de jeito nenhum, meus irmãos. Precisamos estar atentos a isso. O mundo hoje, a voga hoje, é aquilo que é pragmático, aquilo que está funcionando, deixa do jeito que está. Não, senhores, não, senhores. Profeta de Deus é profeta de Deus. Vamos estudar agora sobre o profeta Jeremias, as profecias de Jeremias, e Deus levantando profetas para que avise o povo dele, como verdadeiros atalaias para avisar o povo do Senhor. A Bíblia Sagrada, só colocando para os irmãos aqui, é um livro por excelência, inspirado por Deus, escrito por homens, concebido lá no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo,
mas crido por aqueles que são fiéis, aqueles que acreditam na veracidade desse livro. Palavra de Deus, autoridade sobre nós. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, autoridade sobre nós. Eu termino dizendo que a igreja reformada precisa fundamentar a sua ação evangelizadora nas Sagradas Escrituras. Nós somos discípulos de Jesus. 2 Timóteo, eu vou ler aqui porque já está aberto aqui. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos ou mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra do Senhor. Paulo dizendo a Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, resguardas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade. E o versículo 5 diz: tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Irmãos, eu sou de um tempo em que os membros da Assembleia de Deus, ou os crentes da Assembleia de Deus, que aceitavam Jesus como Salvador, eles saíam à cata de outras pessoas para que elas pudessem conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus. Eu preciso de fazer tudo de mim para salvar mais alguém. As pessoas não podem ir para a perdição. Eu preciso salvar mais alguém. E a gente convidava as pessoas para vir à igreja, para aceitar Jesus como Salvador. Mas é por isso que a igreja precisa estar sempre se reformando. Eu disse aqui que existe o caminho do céu, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Será que nós acreditamos mesmo no caminho da perdição? Será que nós acreditamos que aquele vizinho nosso que não aceitou Jesus como Salvador, ele está perdido segundo as Escrituras? Então, cabe a mim e a você a voltar a esse princípio de pregar Jesus Cristo, falar para essas pessoas que há um Cristo que salva, e que o caminho da salvação, a única forma que a pessoa deva ser salva é através do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos pregar isso. Precisamos dizer isso com alto e bom som. Eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte: a igreja reformada precisa sempre estar se reformando. O profeta Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos. E eu termino dizendo o seguinte: que esse avivamento, ou esta volta às origens, ou esta nova reforma que nós precisamos ter, é a volta que eu e você precisamos ter às Escrituras Sagradas, o valor desse livro. Meu irmão, minha irmã, você que veio hoje nesta terça-feira, valorizemos a Bíblia Sagrada como a autoridade maior, a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Esse livro fechado é um livro comum, mas aberto diante dos nossos olhos. É a boca de Deus falando aos nossos corações. É a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus que fala conosco. E nós precisamos crer nisso. Precisamos voltar a essas origens. E a igreja reformada, ela precisa sempre de estar atenta e voltar à santificação, para chegarmos à santidade de Deus. Sem santificação, diz a palavra do Senhor, que ninguém verá a Deus. Eu quero santificar mais a minha vida, irmãos. Eu quero santificar mais a minha vida. A igreja reformada precisa voltar à oração, ela precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar à santificação, ela precisa voltar à evangelização, ter coragem, ter ousadia de pregar Jesus para aqueles que não conhecem. Que Deus venha abençoar a amada igreja. Em outras oportunidades falaremos mais sobre esse assunto. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha avivar a nossa vida, para que essa igreja de Campinas aqui seja conhecida como uma igreja que está se reformando a cada dia, que as verdades cristalinas da palavra de Deus, elas estejam impregnadas em nossa vida, em nossos corações, e a cada dia que as pessoas entrarem aqui, elas percebam, ao entrar aqui as pessoas venham perceber que o Espírito Santo de Deus está na vida da igreja, glória a Deus. Começou lá em 1517, mas não parou não, e não pode parar. Esta reforma precisa estar acontecendo até o dia do toque da última trombeta de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Eu quero ter uma vida mais pura, mais santa, mais perto de Deus, uma vida mais contrita, uma vida de bem dizer e não de mal dizer. Eu quero ter uma vida que venha agradar a Deus. E você, quer também? Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome